Então, na aula passada a gente falou sobre a reta tangente, sobre a questão da velocidade instantânea, como que a gente pode calcular essas coisas utilizando noção de limite. E aí, no final da aula, eu comentei sobre a inclinação da reta tangente ser justamente o que a gente chama de derivada da função. E hoje a gente vai discutir um pouco mais sobre essa questão da derivada, expandindo um pouco o que foi dito na aula passada. Então, para recapitular, na aula passada a gente fez um gráfico de uma parábola e a gente queria encontrar a reta tangente à parábola nesse ponto daqui. Então, o nosso objetivo era encontrar uma equação de uma reta que fosse tangente à parábola nesse ponto daqui. E o que acontece? Para você conseguir encontrar a equação de uma reta, você precisa ou conhecer dois pontos da reta, ou então conhecer um ponto mais a inclinação da reta. Então, em ambos os casos, você vai conseguir encontrar uma equação da reta. E o nosso método que a gente utilizou foi utilizar um ponto e utilizar a inclinação. Então, você quer uma equação de uma reta que é tangente a essa parábola nesse ponto daqui. Então, a reta ela vai passar por esse ponto. Então, você já tem uma informação que vai ser necessário para construir a equação da reta, que é um ponto. Agora, o que está faltando aqui é a gente achar a inclinação dessa reta para poder encontrar a equação. Então, o que a gente fez? A gente primeiro pegou um outro ponto da parábola, no x igual a 0,7. E aí, uma vez que você traçou esse ponto da parábola aqui, a gente traça uma reta secante à parábola, que vai ser uma reta que passa por esse ponto e por esse ponto. Então, isso aí é uma reta secante à parábola. Então, observe que isso aí ainda não é a nossa reta tangente que nós queremos encontrar. Dada essa reta daqui, a gente consegue calcular a inclinação dela fazendo a variação que teve do y, desse ponto para esse ponto, dividido pela variação que teve do x. Então, basicamente, seria esse comprimento daqui, dividido por esse comprimento daqui. E aí, isso aí vai ser exatamente o que a gente chama de inclinação da reta, que a gente chama de m. Então, m vai ser a variação do y, que é x² menos 1, sobre a variação do x, e isso vai dar, no nosso caso aqui, 0,3. E uma vez que você tem esse valor de m, você consegue encontrar a equação dessa reta daqui. Então, olha só, esse m aqui, ele está me dando a inclinação dessa reta daqui. E aí eu peguei aqui a variação do y, que é x², que vai ser o y desse ponto, menos o 1, que vai ser o y desse ponto. Então, isso que está na parte de cima daqui. E aqui embaixo vai ser o valor de x menos esse valor daqui, que é 1. Então, essa divisão aqui dá 0,3. Isso aqui é justamente o que a gente chama de inclinação dessa reta daqui. E aí, uma vez que você tem esse valor de m aqui, aí aqui nesse caso a gente está utilizando aqui o x igual a menos 0,7. Então, aqui, se você substituir o x aqui e aqui por menos 0,7, você vai encontrar exatamente 0,3. E aí, o que é isso daqui? Isso aqui é a equação dessa reta daqui. Como é que a gente construiu essa equação? A gente faz o y menos a coordenada y desse ponto que vai ter essa reta, que aqui nesse caso aqui é 1, igual ao valor de m, que aqui nesse caso é 0,3, vezes x menos o 1, que é esse valor daqui. Então, isso aqui te dá a equação dessa reta daqui. Então, agora, mas o que acontece se você pegar esse x aqui e começar a aproximar ele em direção ao 1? Ao você fazer isso,
você vê que a inclinação da reta está mudando. Então, por exemplo, para esse valor de x aqui, x igual a 0,41, que está nessa posição daqui, você tem agora aqui uma nova reta, cuja inclinação dela vai ser 1,41. Observe que essa inclinação aqui, ela nos diz se a reta ela está muito inclinada para cima, crescendo, se ela está decrescendo ou se ela é quase horizontal. Se eu voltar aqui o x um pouquinho, ó, se eu botar, por exemplo, o x aqui, você vê que a reta ela está completamente horizontal. Ó. Então, a inclinação dela qual é? É zero. Por isso que você obteve zero aqui. Ó. Então, aqui você fez o x aqui no caso é menos 1, né? Então você vai ter menos 1 ao quadrado que vai dar 1, 1 menos 1 vai dar 0. Então, por isso que você obteve um zero aqui, que é a inclinação dessa reta daqui. E aí, se você pega esse x aqui e chega ele um pouquinho para cá, você vai ter uma inclinação negativa. Então, isso aqui está dizendo que a inclinação dela é negativa, sinal de menos aqui. Mas vamos voltar para cá. Então, observe que aqui, essa reta secante já está um pouco mais próxima do que a gente imaginaria como sendo a reta tangente nesse ponto daqui. Então, se você continua chegando esse x para mais perto do 1, ó, a reta secante ela vai tender à reta tangente. Então, aqui agora eu estou com o x bem pertinho do 1, ó. O x aqui agora está sendo 0,93, e aí a inclinação dessa reta secante está sendo de 1,93. Se você avançar o x um pouco mais e você ultrapassar o 1, ó, você observa que agora você já tem uma inclinação aqui acima de 2. Ó. Aqui eu estou com x igual a 1,1. Então, ó, quando o x se aproxima do 1, para qual valor a inclinação está se aproximando? Para o 2, né? Então, nesse caso, o limite, quando x tende a 1, é igual a 2. Se eu tentar colocar aqui o valor de x exatamente igual a 1, você observa que eu obtive a inclinação aqui igual a 2. Mas tem um problema aí, vocês conseguem ver? Se eu fizer o x igual a 1, o denominador vai dar 0, né? Então, isso aí tem um problema nisso aí. Por que eu estou obtendo 2 aí? Então, ó, como vocês observaram, se você fizer x² menos 1 sobre x menos 1 e você substituir o x por 1, o resultado dessa fração vai ser 0 sobre 0. E isso é uma indeterminação. Então, você não pode ter 0 sobre 0. Então, como é que a gente faz para a gente obter aquele 2 lá? O caminho vai ser, você escreve a expressão e aí você vai fatorar essa expressão de cima. Isso aí é igual a x mais 1 sobre, ou vezes x menos 1, tudo isso sobre x menos 1. Então, aqui eu fatorei o x² menos 1, obtendo x mais 1 vezes x menos 1. O que a gente pode fazer agora? A gente pode cortar aqui o x menos 1. E aí vai sobrar apenas x mais 1. Agora, nessa expressão resultante, eu consigo substituir o x por 1 sem problema. Então, ao fazer essa substituição, eu obtenho 1 mais 1, que é igual a 2. Então, essa é a inclinação da reta tangente à parábola nesse ponto daqui. E o que a gente fala nesse caso daqui? Né? A gente diz que o que a gente acabou de fazer? A gente calculou o limite quando x tende a 1 de x² menos 1 sobre x menos 2. E aí a gente, com as nossas manipulações aqui, que nós fizemos aqui, nós conseguimos achar esse valor aqui igual a 2 como resultado. E o que acontece? Esse 2 aqui que a gente encontrou
a gente chama ele de derivada da nossa função f de x igual a x quadrado no ponto x igual a 1. Então, se você chamar aqui a f de x, a nossa função x quadrado, então a derivada da função f no ponto A é igual ao limite quando x tende a de x quadrado menos a sobre x menos a. No nosso exemplo, a gente fez esse a aqui igual a 1. A gente fez esse a igual a 1. E ao calcular esse limite aqui, quando a é igual a 1, a gente encontrou o valor 2. Mas vamos ver qual que seria esse limite aqui para um valor qualquer que você quiser calcular. Oi. A derivada sempre vai ser igual ao limite. A definição da derivada é um limite. Mas a gente vai ver que tem algumas técnicas de você calcular a derivada sem precisar calcular diretamente um limite. Vai ter algumas formulazinhas para algumas funções específicas que você vai conseguir essa técnica, essa fórmula, para poder facilitar o processo de calcular a derivada. Mas vamos calcular agora a derivada dessa função aqui em um ponto A qualquer. Então, a gente vai calcular o limite dessa expressão aqui quando x tende a A. Então, para isso, eu vou fatorar essa expressão aqui de cima, que a gente fez aqui. Então, vamos ficar com o limite, quando x tende a de x mais a, vezes x menos a, sobre x menos a. Isso aqui, a gente pode cortar esse x menos a com x menos a, e a gente vai obter que o limite, quando o x tende a de x mais a, é igual a 2a. Então, a gente cortou o x menos a com x menos a. Então, observa que aqui, né, quando você tem essa expressão daqui, que eu não tenho mais nenhuma indeterminação, eu simplesmente substituí esse x aqui pelo a, e aí como resultado, eu obtive a mais a, que é igual a 2a. Então, ou seja, a derivada da função f no ponto A é igual a 2a. E aí a gente costuma utilizar o próprio x aqui quando a gente fala também da derivada. Em vez de usar uma outra letra, a gente pode usar o próprio x. Então, a gente escreve que o f' de x é igual a 2x. Então, aqui eu tenho que o f de x é igual a x quadrado, o f' de x é igual a 2x. Então, 2x é a derivada da função f de x igual a x quadrado. E aí, voltando ao nosso exemplo aqui de encontrar a inclinação da reta tangente, a gente precisou encontrar a inclinação da reta tangente nesse ponto aqui onde x é igual a 1. E aí, agora que a gente tem a derivada, a gente pode simplesmente substituir esse x aqui por 1, e como resultado daqui, dessa expressão, eu vou obter a inclinação da reta tangente naquele ponto. Então, você vai ter que a inclinação vai ser f' de 1, que é igual a 2 vezes 1, que é igual a 2. Então, em vez de eu fazer todas aquelas contas lá, uma vez que eu sei a derivada, eu consigo facilmente calcular a inclinação em qualquer valor de x que eu quiser. Se eu quisesse, por exemplo, encontrar a inclinação da reta tangente à parábola quando x é igual a zero, eu substituiria o x aqui por zero e obteria 2 vezes zero, que é igual a zero. Então, ou seja, a inclinação da reta tangente à parábola quando x é igual a zero vai ser zero. Então, observe que, por exemplo, aqui, né, o eixo x, ele é uma reta tangente à parábola no x igual a zero. E a inclinação do eixo x é qual? É zero, né? Porque ele é totalmente horizontal, ele não tem nenhuma inclinação. Porque o x mais a, o limite de x mais a vai dar 2a. Aqui eu substituí o x por a, e aí o que eu vou obter como resultado? 2a. Mas você pode substituir x por a? Então, nesse caso daqui, onde eu não tenho nenhuma indeterminação, eu posso calcular o limite simplesmente por substituição. Eu só preciso fazer algumas manipulações quando a substituição do a
diretamente aqui me dê alguma indeterminação, como esse caso daqui, né? Se eu colocasse o A aqui e substituísse o x por A, eu obteria A menos A, que é igual a zero. Então, aí, nesse caso, eu não poderia substituir diretamente aqui. Então, a gente fez algumas manipulações para poder, então, obter aqui obter uma expressão mais simples que você pudesse fazer a substituição direta. Entendeu? Beleza. Só que a gente tem uma outra definição do que seria a derivada da função em um certo ponto, que é um pouco mais conveniente em algumas situações. Essa definição é, dado uma função f de x, a derivada da função no ponto x vai ser igual ao limite quando h tende a zero de f de x mais h menos f de x sobre h. Aí, por que essa definição aqui ela é equivalente ao fazer... Observe que o que nós fizemos aqui anteriormente foi calcular o limite quando x tende a A de f de x menos f de A sobre x menos A. Então, a princípio, a gente definiu a derivada como sendo isso daqui. Isso aqui vai me dar, o resultado desse limite vai ser a inclinação da reta tangente à função f quando x é igual a A. Então, isso aqui é o que a gente fez anteriormente. E aí, isso que a gente escreveu aqui agora é equivalente a isso. E nós vamos mostrar o porquê. Então, primeiro eu vou traçar aqui novamente o gráfico da parábola. E vou traçar aqui o ponto em um x qualquer. E o que eu vou fazer? Eu vou traçar aqui um outro ponto. Primeiro eu vou definir um h igual a menos 1,7 e o x aqui, no nosso caso, é igual a 1. Então, eu vou traçar um ponto no x mais h. Então, esse x aqui é igual a 1. E aí aqui, ao definir o h como sendo menos 1,7, ao fazer x mais h, é a mesma coisa de 1 menos 1,7, que vai dar menos 0,7. Então, esse ponto aqui, esse x aqui, essa coordenada aqui é menos 0,7. E aí eu tracei esse ponto daqui, né? E tracei o nosso ponto aqui na direção do x. E aí, novamente, eu vou traçar uma reta secante passando por esses dois pontos. Agora, ó, a inclinação dessa reta secante daqui vai ser m igual a x mais h ao quadrado menos x quadrado sobre h, que vai ser igual a 0,3. E aí a equação da nossa reta vai ser y menos 1 vezes m vezes x menos 1. Então, comparando aqui com o que a gente fez anteriormente, ó, é a mesma coisa. Aqui nesse caso, a gente tinha o x aqui, né? Estava sendo igual a menos 0,7. E aí, nessa situação daqui, né, com esse 1 aqui, a inclinação deu 0,3. E aqui nós temos a equação da nossa reta. E aí agora eu tenho a mesma coisa. Eu só estou mudando a nomenclatura. Aqui agora o que era 1 aqui, eu estou colocando a letra x. Então aqui eu tenho o x igual a 1, que era o mesmo 1 de lá. E aí o que era o x aqui, eu coloquei x mais h, que vai dar menos 0,7, que era o mesmo valor que a gente tinha aqui no lugar do x, ó, menos 0,7, esse valor daqui. E aí observe que a inclinação aqui a gente obteve 0,3, e a inclinação aqui obtivemos 0,3. Então é a mesma coisa, a gente só mudou um pouco a nomenclatura. E aí aqui embaixo, que a gente estava dividindo por esse valor daqui menos esse valor daqui. Ou seja, 1 menos 0,7, que vai dar 1,7.
que é justamente o módulo do nosso H aqui. Então, obtivemos o mesmo resultado. Então, a gente vê que essa forma de calcular a reta tangente é equivalente à forma anterior. Só que isso aqui vai nos dar algumas conveniências em certas situações. Então, por isso que a gente prefere definir a derivada utilizando essa notação aqui. Então, a gente coloca o h indo para zero. Observe que aqui, né, quando o x ele tende a A, aqui embaixo vai tender a quê? Quando o x se aproxima de A, x menos A vai se aproximar de quanto? De zero, né? Se x se aproxima do A, x menos A se aproxima de zero, já que o x está se aproximando do A. Então, aqui agora, eu coloquei diretamente a diferença aqui embaixo, o h, e estou fazendo o h tender a zero. Então, essa aqui é a definição mais comum que você vê por aí de derivada. E aí, nesse nosso caso aqui, né? Então, você está interessado em fazer o h tender a zero. Então, aqui, se eu faço o h se aproximar de zero, ou melhor, se aproximar de zero, o x mais h se aproxima do x, ó, e aí eu me aproximo para a reta tangente. Então, observe novamente que aqui, quando o h é exatamente zero, apesar de a gente ter obtido um 2 aqui, né? Mas você não conseguiria calcular isso aqui diretamente, substituindo h por zero aqui, porque você ia ter uma indeterminação. Então, novamente, precisamos fazer algumas manipulações para poder chegar nesse 2 daqui. Então, vamos escrever aqui o limite quando o h tende a zero, de x mais h elevado ao quadrado menos x quadrado. Tudo isso sobre h. E aí vamos expandir esse quadrado aqui. E aí nós vamos obter limite, quando h vai para zero, de x quadrado mais 2xh mais h ao quadrado, menos o x quadrado que já tinha, tudo isso sobre h. E aqui a gente consegue cortar esse x quadrado com menos x quadrado aqui, e aí obtendo uma expressão um pouco mais simples, que vai ser o limite, quando h vai para zero, de 2xh mais h ao quadrado. Tudo isso sobre h. E aqui, ó, nós podemos colocar agora o h em evidência. Você tem h multiplicando essa expressão e você tem o h multiplicando essa expressão daqui. Então, você vai repetir aqui o limite, quando h vai para zero, colocando o h em evidência. Tudo isso sobre h. E agora que eu botei o h em evidência, eu posso cortar o h, posso simplificar aí cortando o h, e obtendo uma expressão que você consegue agora calcular o limite simplesmente substituindo o h diretamente por zero, que vai dar 2x. Então, observe que fizemos aqui algumas contas diferentes, mas no final obtivemos o mesmo resultado que nós obtivemos anteriormente, que a derivada da função f de x igual a x² é igual a 2x. F' de x igual a 2x aqui. E 2x aqui também. Alguma pergunta até o momento? Então agora vamos falar agora sobre a derivada de um polinômio no geral. Então, ó, seja f de x igual a x elevado a n. No exemplo anterior, a gente estava trabalhando com x elevado ao quadrado, x elevado a 2. Agora vamos ver com x elevado a uma potência qualquer. Pode ser x elevado a 1, a 2, a 3, a 4, a 1000, o que você quiser. Então, segundo a nossa definição do que seria a derivada dessa função f, nós temos que a derivada de f de x no ponto x é igual ao limite, quando h vai para zero, de f de x mais h,
menos f de x sobre h. Então, agora substituindo a expressão da nossa função f aqui, você vai ter limite quando o h tende a zero, aí de x mais h elevado a n. Então, aqui o que a função f faz? A função f, ela pega o que está aqui dentro e ela eleva a n. Então, como aqui dentro eu tinha x mais h, então eu peguei o x mais h e eu elevei a n. Então, isso que a função f faz com o que está aqui dentro. E aí, aqui eu tenho menos f de x, o f de x vai ser simplesmente x elevado a n. Então, vou colocar menos x elevado a n. E tudo isso dividido por h. E aí, o que acontece? Esse limite aí, você consegue fazer algumas manipulações um pouco mais complicada, que a gente não vai fazer aqui. E aí, no final dessas manipulações, a gente consegue calcular esse limite aí, quando o h vai para zero, e a gente obtém n vezes x elevado a n menos 1. Então, o que aconteceu aqui? Você tinha uma função f de x igual a x elevado a n, e aí a derivada dessa função vai ser o quê? Você vai pegar esse n aqui, ele vai descer multiplicando. Então, foi o que eu obtive aqui, ó. O n que estava aqui no expoente, ele desceu para cá. E eu subtraí uma unidade aqui no expoente. Então, vamos ver alguns exemplos aqui para poder entender o que está acontecendo nessa expressão daqui. Por exemplo, se o f de x é igual a x quadrado, então o f' de x vai ser igual a 2. Então, o que foi que eu fiz aqui? Eu peguei o expoente e eu desci aqui para frente. E agora eu vou colocar o x elevado a 2 menos 1. Então, eu botei aqui agora no lugar do expoente, eu coloquei o expoente original subtraído de uma unidade. Então, aqui 2 menos 1 vai dar 1. Então, isso aqui vai dar 2 vezes x elevado a 1, que é 2x. Tranquilo? Então, você vê que você consegue calcular de forma muito mais simples do que utilizando aquela notação lá de limite, utilizando a definição original da derivada, que é calculando o limite. Se por um acaso o f de x for igual a x elevado ao cubo, então a sua derivada vai ser igual a 3. Então, novamente, esse 3 aqui, né, ele desceu para cá. E agora eu vou repetir o x e colocar o expoente 3 menos 1. E isso vai ser igual a 3x quadrado. Que agora eu fiz o 3 menos 1 é igual a 2. Então, a derivada de f de x igual a x ao cubo é igual a 3x quadrado. Vamos ver mais um exemplo. Agora eu vou ver o f de x igual a x elevado à quarta. Então, a sua derivada vai ser igual a 4. Novamente, o que foi que eu fiz aqui? Eu peguei esse 4 aqui e ele desceu aqui para frente do x. Então, eu coloquei aqui o 4 aqui. E agora eu vou repetir o x, atualizando o expoente para 4 menos 1, obtendo 4x ao cubo. Entenderam o procedimento? Então, assim que nós calculamos a derivada de monômios, que são polinômios com um único termo. Sim, vai funcionar. No caso, você não tem mais um polinômio, mas vai funcionar a mesma técnica. O único problema é quando o expoente é zero, que na verdade você vai ter uma função constante, né? Beleza. Agora, eu suponho que você tenha duas funções, f de x e g de x, e você tem uma nova função, h de x, que é a soma dessas duas funções originais. Então, h de x é igual a f de x mais g de x. Então, a derivada da função h vai ser igual à soma das derivadas. Então, se você já sabe calcular a derivada da função f e já sabe calcular a derivada da função g,
Então, a derivada da função h, que é a soma da f com a g, vai ser simplesmente a soma das duas derivadas que você já sabe calcular. Por exemplo, se eu tenho que o f de x é igual a x ao cubo e o g de x é igual a x ao quadrado, então, nesse caso, o h de x vai ser igual a x ao cubo mais x ao quadrado. Então, como é que você deriva essa função h de x? A princípio, eu não ensinei como é que a gente deriva uma expressão desse tipo daqui. Mas a gente já aprendeu como é que a gente deriva uma expressão desse tipo e uma expressão desse tipo. Então, a derivada da h vai ser a derivada desse mais a derivada desse daqui. Então, primeiro eu vou calcular a derivada da f e a derivada da g. Então, a derivada da f vai ser 3x², e a derivada da g vai ser igual a 2x, que nós acabamos de calcular. Então, a derivada da função h vai ser igual à soma dessas derivadas, 3x² mais 2x. Então, isso aqui é uma das propriedades fundamentais na hora de calcular a derivada, que é a derivada da soma é igual à soma das derivadas. Agora, se c é uma constante, um número real, e f é uma função, e você forma uma função g de x como sendo a constante c vezes a função f de x, então, adivinhe como é que vai ser a derivada da função g? A derivada da função g vai ser igual a constante multiplicado pela derivada da função f. Então, se você já sabe calcular a derivada da função f, e você forma uma nova função g simplesmente multiplicando uma constante pela função f, então a derivada dessa função g resultante vai ser a constante multiplicada pela derivada da função f. Então, se você já sabe calcular a derivada da função f, você vai conseguir calcular facilmente a derivada da função g. Vamos ver um exemplo? Se c é igual a 3 e f de x é igual a x², então o g de x aqui vai ser igual a 3x², e aí a derivada da f vai ser 4x ao cubo. Então, aqui eu estou calculando a derivada dessa função daqui, né, pegando 4, descendo, multiplicando aqui e subtraindo 1 aqui do expoente. E aí a derivada da g, quem que vai ser? Vai ser 3 vezes a derivada da f, que é x², que é isso aqui. Então, a derivada da g vai ser igual a 3 vezes a derivada da função f. E aí agora eu posso simplesmente multiplicar aqui o 3 com 4 e vou obter 12x ao cubo. Agora vamos utilizar tanto a propriedade da multiplicação pela constante, quanto a propriedade da derivada da soma. Então vamos definir aqui uma função f de x igual a 3x ao cubo menos 2x. Então aqui eu estou fazendo a soma de duas funções e no meio do processo eu também estou multiplicando aqui uma constante vezes uma função, uma outra constante menos 2 aqui vezes uma função. E aí nós vamos usar as propriedades que nós acabamos de ver aqui agora para calcular a derivada dessa função f daqui. Então primeiro eu vou reescrever aqui a função f de uma forma mais conveniente. Simplesmente coloquei esses parênteses aqui. Então, olha só, eu tenho uma constante multiplicando por uma função, que é x ao cubo, que a gente já calculou a derivada, menos 2, que é uma constante, multiplicando pela função x. Então, como é que vai ser a derivada da função f? Eu vou repetir esse 3, que é a nossa constante, e agora eu vou colocar aqui no parêntese a derivada de x ao cubo, que é 3x². Aí eu fecho parêntese, menos o 2, que é a outra constante. E agora eu vou colocar aqui no parêntese a derivada
dessa função aqui, que quem vai ser? Aqui, no parênteses, eu tenho x elevado a 1. Então, o que vai acontecer? Esse 1 ele vai descer multiplicando e eu vou subtrair 1 do expoente. O 1 aqui do expoente desceu multiplicando. E aí, como o expoente era 1, aqui ficou 1 menos 1. Então, isso aqui vai dar... Eu vou fazer aqui agora o 3 vezes 3, que vai dar 9. Então, eu vou ter 9x² menos... E aí, agora eu vou ficar aqui com 2 vezes 1, que vai dar 2. Então, vai ficar menos 2. Vezes x elevado a 0. Só que quanto é que vale x elevado a 0? X elevado a 0 vale 1, né? Então, isso aqui vai dar igual a 9x² menos 2. Já que isso aqui vai ser igual a 1. Então, ou seja, a derivada da função f de x igual a 3x² menos 2x é igual a 9x² menos 2. Acho que eu falei 3x², né? 3x ao cubo menos 2x, a derivada disso aqui é igual a 9x² menos 2. Agora, uma outra propriedade muito importante na hora de calcular derivadas é quando você vai calcular a derivada de uma função constante. F de x igual a uma constante. Ou seja, essa função aqui é uma função que para qualquer valor de x, ela vai associar a constante c. Então, a derivada dessa função constante, seja lá qual for a constante, vai ser f' de x igual a 0. Então, basta você imaginar o seguinte, ó. Como é que é o gráfico de uma função constante? O gráfico da função constante ela vai ser uma reta horizontal que vai estar na altura da constante. Então, se eu tenho uma reta, o que seria uma reta tangente a uma reta? Vai ser a própria reta. E aí, se eu tenho uma reta horizontal, a inclinação dela é 0. Então, a reta tangente a ela, que vai ser ela mesma, vai ter inclinação 0. Então, por isso que a derivada em qualquer x vai ser igual a 0. Então, vamos ver aqui mais um exemplo de calcular a derivada de um polinômio. Aqui eu tenho 2x² mais x² menos x mais 3. Então, vamos calcular a derivada utilizando as técnicas que nós aprendemos aqui nessa aula. Então, a derivada da função f no ponto x vai ser igual a 2. Então, eu peguei agora esse 2 aqui e eu repeti ele aqui. Agora, eu vou pegar o x² e vou derivar, que vai dar 4x ao cubo. Então, 4x ao cubo mais... Agora, você observe que aqui agora eu não tenho nenhuma constante aqui, né, multiplicando o x². Então, eu posso simplesmente derivar o x² aqui, que vai dar 2x. Agora aqui eu tenho menos o x. A derivada do x, quanto é que é? Vai ser 1. A gente já derivou o x aqui em cima e obteve uma expressão aqui que, no final das contas, deu igual a 1. Então, a gente já sabe que a derivada do x é igual a 1. Então, aqui eu vou ficar com menos x elevado a 0, que é 1, né? E agora, eu tenho aqui uma constante. E a derivada de uma constante, a gente acabou de ver que é igual a 0. Então, vou ter aqui mais 0. E aí, simplificando essa expressão, nós obtemos f' de x igual a 8x ao cubo mais 2x menos 1, que é o x elevado a 0. Então, vamos ver um exemplo aqui que provavelmente vai cair na prova. Encontre a equação da reta tangente ao gráfico da função f de x igual a x ao cubo mais x² menos 3x menos 1 no ponto P igual a 1 menos 2. Então, aqui eu tenho uma função, o gráfico dela vai ser alguma curva, e já que ele pede para calcular a reta tangente ao gráfico nesse ponto daqui, então provavelmente esse ponto aqui é um ponto que pertence ao gráfico da função, vai estar em cima da curva do gráfico dessa função daqui. Então, vamos traçar aqui
o gráfico dessa função daqui para a gente visualizar como é que é essa função. Então, aqui eu tenho a curva que vai ser o gráfico dessa função que a questão pede para calcular uma reta tangente a ela. Só que ele quer que calcule a reta tangente no ponto P igual a x igual a 1, y igual a menos 2. Então, aqui no x igual a 1, eu vou ter esse ponto daqui, ó, que vai estar exatamente no y igual a menos 2. Então, eu quero calcular uma reta tangente a essa curva daqui, exatamente nesse ponto daqui. Você já consegue imaginar que vai ser uma reta mais ou menos passando por aqui, né? Para ela ser tangente a essa curva nesse ponto. E aí a questão agora é a gente encontrar a equação dessa reta. Então, para resolver essa questão, primeiro vamos relembrar aqui como é que a gente encontra a equação de uma reta. Eu gosto de utilizar a fórmula y menos y0 igual a m vezes x menos x0, onde esse x0 e y0 são as coordenadas de algum ponto que pertence à reta, que eu quero calcular a equação, e esse m é a inclinação da reta. Observe que eu já tenho um ponto que pertence à reta. Já que eu quero a reta tangente nesse ponto daqui, então esse ponto ele vai ter que pertencer à reta que eu vou calcular a equação. Então eu posso usar como x0 aqui o 1 e como y0 o menos 2. Então, substituindo o y0 e o x0 por esses valores, eu obtenho essa outra expressão aqui. Então, a única coisa que falta para a gente ter a equação da reta é encontrar qual é o valor do m. E para encontrar o valor do m, nós vamos calcular a derivada da função. Já que a derivada ela dá justamente a inclinação da reta tangente, que é esse nosso m aí. Então, relembrando aqui a nossa função, f de x igual a x ao cubo mais x quadrado menos 3x menos 1. Vamos calcular a derivada utilizando as técnicas que nós acabamos de aprender. Então, a derivada da função f no ponto x vai ser igual a... Então, essa primeira parte daqui, né, eu tenho x ao cubo, o que vai acontecer? O 3 vai descer e eu vou subtrair 1 aqui no expoente, obtendo 3x quadrado. Aqui, esse 2 aqui vai descer multiplicando, e eu vou subtrair 1 aqui do expoente, obtendo 2x, mais 2x. E aqui, menos 3 vezes x, a derivada do x é igual a 1, então vai ficar menos 3 vezes 1, que vai dar menos 3. E aqui eu tenho menos 1, que a derivada vai ser 0, então não preciso colocar nada aqui, porque isso aqui não vai... A derivada disso aqui vai ser igual a 0. Então, agora que eu tenho a derivada da função f, eu consigo calcular a inclinação da reta tangente quando x é igual a 1. Então, basta substituir o x por 1 aqui na derivada, e isso vai me dar justamente a inclinação que nós queremos, que é o valor de m. Então, m vai ser igual a f' de 1, que é igual a 3 vezes 1 ao quadrado, mais 2 vezes 1, menos 3. Então, aqui eu simplesmente substituí o x aqui e aqui por 1. E aí, ao resolver essa conta aqui, nós obtemos igual a 2. Então, essa é a inclinação da reta tangente ao gráfico da função nesse ponto daqui. Então, agora que eu tenho o valor de m, eu posso agora substituir esse m aqui por esse 2 para obter a equação da reta que passa por aquele ponto que é tangente ao gráfico. E aí, simplificando aí, eliminando os parênteses, eu obtenho y mais 2 igual a 2x menos 2. E aí, passando o mais 2 aí para o outro lado, eu vou obter y igual a 2x menos 2 menos 2.
E, finalmente, simplificando aí o menos 2 com menos 2, que vai dar menos 4, eu obtenho y igual a 2x menos 4. Então, essa é a equação da reta tangente ao gráfico que passa por aquele ponto lá, que a gente determinou. Então, traçando a reta, nós vamos obter isso daqui.